Existe uma pergunta que durante muitos anos da minha vida eu nunca soube responder. Talvez você também nunca tenha parado para respondê-la, porque ela parece simples, mas ela tem o poder de mudar uma vida inteira. A pergunta é: quem é você? Repara, eu não perguntei o que você faz, eu não perguntei qual é a sua profissão, nem quantos filhos você tem, nem em que cidade você mora, nem qual é a sua religião, nem o tamanho da sua empresa, nem quantos seguidores você tem, nem se tu é casada, solteira, nem filha de quem. Eu perguntei: quem é você? E sabe o que normalmente acontece? Isso já aconteceu comigo. A maioria das pessoas responde assim: sou mãe, sou esposa, sou empresária, eu sou psicóloga, sou médica, eu sou professora. Mas percebe uma coisa? Nada disso responde quem você é. Tudo isso responde apenas quais os papéis você ocupa. E existe uma diferença enorme entre uma identidade e um papel. E eu quero te convidar a fazer uma experiência comigo. Não precisa fechar os olhos se você estiver dirigindo e me ouvindo. Mas se você puder, respire profundamente. E se você puder, feche os seus olhos. Agora imagine uma casa completamente vazia. Você sabe que está vazia. E você chega, abre a porta, entra. Não existe ninguém lá dentro, nem marido, nem esposa, nem filho, nem pai, nem mãe. Não tem clientes lá, nem funcionários, nem equipe, nem celular, nem agenda, nem Instagram, nem YouTube, nem elogios e nem críticas. Também não tem dinheiro lá, nem diplomas. Também não tem roupas que representam um cargo, nem crachá, nem maquiagem, nem certificados. Tem nada lá. Apenas tu, apenas você, minha magnética. Apenas você. Como você está se sentindo? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem ficou dentro dessa casa? Você consegue responder? Ou percebeu que pela primeira vez ficou sem palavras? Nós passamos tanto tempo representando papéis que começamos a acreditar que somos esses personagens. A mãe forte que tem resposta para tudo, que resolve tudo, a filha responsável, a esposa extremamente compreensiva, carinhosa, resolvedora, a líder também que resolve tudo, a mulher que nunca pode demonstrar fraqueza. E sem perceber, vamos esquecendo quem existe por trás de cada personagem. É como um ator que interpreta o mesmo papel durante anos e que um dia chega em casa e olha no espelho e já não sabe mais quem é quando tira aquele personagem. Bateu aí já? Na clínica eu escuto uma frase com muita frequência. Dori, eu não sei quem eu sou, eu me perdi. E toda vez que alguém me diz isso, eu penso a mesma coisa. Ninguém se perde de si de um dia para o outro. A gente vai se afastando aos poucos. Um sim que deveria ter sido não. Um sonho adiado. Uma opinião engolida.
um limite que nunca foi colocado, uma vontade escondida para não desagradar. E quando percebe, você está vivendo uma vida inteira tentando corresponder às expectativas dos outros. Na terapia cognitivo-comportamental, nós aprendemos que muitos dos nossos pensamentos automáticos surgem nas crenças que construímos sobre nós mesmos. Se eu erro, sou um fracasso. Se alguém me rejeita, é porque eu não sou suficiente. Se eu decepciono alguém, eu posso ser uma pessoa ruim. Percebe? O acontecimento deixa de ser um acontecimento e passa a definir uma identidade. Mas existe uma pergunta aqui que muda tudo. Será que isso descreve quem eu sou ou apenas uma experiência que eu vivi? Porque fracassar não transforma ninguém em fracasso. Ser rejeitada não transforma ninguém em alguém sem valor. Errar não muda a essência de uma pessoa. Tá me compreendendo até aqui? Pela visão sistêmica, existe algo que também merece atenção. Toda família, de alguma forma, distribui papéis. Nem sempre isso é dito, mas é vivido. Tem a filha que aprendeu que precisava ser perfeita, tem aquela que virou a mediadora dos conflitos, tem quem foi chamado de rebelde, tem quem cresceu ouvindo que era super inteligente e o outro, pelo contrário, que era meio lerdo. Tem quem recebeu o papel de forte, tem aquele que aprendeu que precisava cuidar de todo mundo. O problema não é ocupar esses lugares em alguns momentos. Isso é normal. O problema é acreditar que você só merece amor enquanto continua representando um personagem. E agora eu quero te fazer uma pergunta difícil. Eu acho difícil. Se pensa amanhã, ninguém mais precisasse da versão que você resolve tudo, quem você seria? Se amanhã ninguém esperasse que você fosse forte o tempo inteiro, quem apareceria? Se amanhã ninguém dependesse da sua aprovação, do seu cuidado, do seu sacrifício, quem sobraria? Talvez você nunca tenha conhecido essa mulher, porque ela passou a vida inteira ocupada tentando ser necessária, a necessária. Existe uma diferença enorme entre ser amada e sentir-se indispensável. Muitas mulheres confundem essas duas coisas. Elas acreditam que precisa carregar tudo nas costas, resolver tudo, antecipar tudo, controlar tudo. Talvez foi o que ela viu a mãe fazer, normalmente é. Porque no fundo tem medo de descobrir que se deixarem de fazer, talvez deixem de ser importantes. Mas amor nunca deveria depender de desempenho. Quem precisa provar algo o tempo inteiro vive cansada. É um cansaço que não acaba nunca. Você está sentindo assim? Eu gosto de pensar que a identidade é como uma árvore. Vou te contar aqui para você entender também comigo. As folhas mudam, as estações passam, alguns galhos eles podem se quebrar, frutos vêm e vão, mas existe algo que permanece. Quem? A raiz. Os papéis são as folhas, a identidade é a raiz. Quando você confunde folha com raiz, qualquer vento parece capaz de destruir quem você é. Mas quando você conhece a própria raiz, bebe em fontes boas, a vida pode mudar de estação e você continua inteira. Talvez seja por isso que tantas mudanças doem. Quando um filho sai de casa, quando um casamento termina, quando a aposentadoria chega, a menopausa, quando a empresa fecha, quando a carreira muda, quando o cargo acaba. Não é apenas a perda da função.
é o medo de perder aquela identidade. Porque durante alguns anos, aquela função respondeu a pergunta que nunca tivemos coragem de fazer: quem sou eu? E eu acredito que o lugar de força não nasce quando você encontra um novo papel. Não cai nessa. Ele nasce quando você finalmente entende que nenhum papel é grande o suficiente para definir a sua essência. Você é muito maior do que a função que ocupa. Você é muito maior do que a fase que você está vivendo. Você é muito maior que os elogios que recebe. É muito, muito, infinitamente maior que os erros que cometeu. E hoje, antes de terminar este capítulo, eu quero te passar um exercício aqui. Não é um exercício para você fazer correndo, tá? É para fazer quando a casa estiver em silêncio. Então, tu vai pegar um papel, uma folha, um caderninho, uma agenda, e escrever lá em cima: quem sou eu quando ninguém está olhando? E depois faz um combinado com você mesma. Durante 10 minutos, você não poderá escrever nenhuma profissão, nenhum papel, nenhuma função, nenhuma relação que você tenha. Não vai escrever mãe, esposa, empresária, psicóloga, líder, filha ou qualquer outro personagem. Não, tá? Tu vai ficar pensando. Escreva apenas aquilo que permanece, mesmo quando todos os papéis desaparecem. Faz esse exercício, tu vai ver como é transformador. Talvez no começo o papel fique em branco. Tudo bem, não tenha pressa. Porque reconhecer que você ainda não sabe responder essa pergunta não é um fracasso. É o início do autoconhecimento. E o autoconhecimento não começa quando você encontra respostas. Ele começa quando você tem coragem de fazer as perguntas certas. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre um dos maiores medos do ser humano. Um medo tão silencioso que faz pessoas abandonarem sonhos, relacionamentos saudáveis, oportunidades e até a própria identidade. O medo de deixar de pertencer. Porque às vezes a prisão não é a falta de coragem, é o preço que imaginamos que teremos que pagar para sermos verdadeiramente nós mesmos. Gostou? Curte, compartilha. Mais pessoas precisam falar sobre isso.